Amém. Muita paz para nós. Vamos avançar com a leitura deste majestoso livro, O que é Pedagogia? Autor, filósofo da educação, Paulo Giraldelli Júnior, editorial brasiliense, coleção Primeiros Passos. Capítulo 2. O conceito de pedagogia. Johann Friedrich Herbart, 1776-1841. Herbart veio do interior de uma corrente filosófica alemã que se apresentava como realista. A ideia básica de tal corrente era a de que o intelecto, ainda que ele próprio tivesse de agir sobre o mundo para apreendê-lo e então gerar o conhecimento, assim faria de maneira relativamente simples, sem que houvesse grandes comprometimentos em relação ao conhecimento por causa de possíveis ilusões ou erros do intelecto. Haveria uma relação direta entre aquele que conhece e o mundo a ser conhecido. Em qualquer modelo sobre como o conhecimento emerge e é possível, a ilusão não deveria ser hipervalorizada e o erro seria sempre algo a ser considerado perfeitamente evitável. Para que o conhecimento viesse a se fazer notar sem a ilusão e com o erro sob guarda, bastaria que a mente pudesse agir de modo limpo sobre o material do mundo. A realidade naturalmente se imporia à mente. A realidade, para uma mente saudável e esquiva em relação a emoções e interesses ligados ao âmbito da paixão, naturalmente se imporia à mente. A realidade naturalmente se imporia à mente. E esta, a mente, por sua vez, criaria massas de ideias que, aglutinadas, dariam os conceitos, o que deveria ser fixado e o que, enfim, seria o conhecimento. Herbart foi quem, quase pioneiramente, insistiu na ideia de que não seria mais possível fazer educação com base no desconhecimento desse seu modelo, que, enfim, teria nos dado o funcionamento da mente. Sendo assim, o recado de sua filosofia para a pedagogia era bastante claro. A pedagogia se tornaria naturalmente uma ciência, a ciência da educação, se estivesse solidamente embasada em informações vindas de uma psicologia experimental. A tal psicologia experimental de Herbart era bem menos experimental do que podemos entender atualmente pelo termo. Mas o que ele queria dizer com experimental é que se tratava de uma psicologia elaborada partindo de uma observação sistemática do funcionamento da mente. É claro que sua psicologia, criada em meados do século XIX, foi superada. Ela foi acusada, em especial pelos seguidores de Dewey, de intelectualista, ou seja, uma psicologia incapaz de compreender os elementos emocionais que envolviam a aprendizagem. Mas, de Herbart, ficou um dos procedimentos que mais conquistaram o professorado. Muitos entenderam que ensinar alguém era ensinar segundo o que Herbart,
havia definido para a pedagogia como ciência da educação, responsável pelo chamado 5 passos formais de Herbart. Essa pedagogia foi, durante bom tempo, a responsável pelo principal método didático na Europa e na América. Ela chegou a rivalizar com a pedagogia dos religiosos católicos, por exemplo, a pedagogia dos jesuítas, que haviam sido bastante influentes no século anterior. Herbart foi o autor dos passos pedagógicos para o ensino de toda e qualquer matéria, uma maneira de fazer certa sequência de aula, que até hoje é, para muitos, o rumo do que é uma correta palestra didática. Ele, Herbart, fez sucesso não só na Alemanha, mas também nos Estados Unidos e na França. Nos Estados Unidos, teve êxito ao menos até por volta de 1900. Até essa época, inclusive, a Associação Nacional de Educação dos Norte-Americanos tinha seu nome. Foi então que a literatura filosófica, psicológica e educacional de Dewey e outros, próximos da ideia do progressivismo, começou a tomar conta dos Estados Unidos da América, desbancando a influência de Herbart. Mas a reação em favor de Herbart contra os norte-americanos veio da França. O defensor de Herbart e do que então passou a ser chamado de ensino tradicional foi Durkheim. E o texto se segue, mas o demais será papo para amanhã, pois a hora já vai alta. É isso. Viva a pedagogia! Viva este livreto fundamental. O que é pedagogia? A autoria do filósofo da educação Paulo Giraldelli Júnior, editorial brasiliense, coleção Primeiros Passos. É isso. Vida longa ao professor Paulo Giraldelli Júnior, que tanto contribui para a formação da cidadania participativa, para uma democracia igualmente participativa. É isso. Deus é maior. Amém.